Boa noite a todos. Prometo que não vou atrapalhar a sexta-feira de vocês. Prometo ser o mais breve possível. Eu queria começar, antes de começar a minha palestra, já queria agradecer ao professor Elson Longo, agradecer a Amanda, que entrou em contato comigo. Me sinto muito honrado em estar aqui hoje, participando desse evento tão bem organizado por vocês. Então, parabéns. Eu compactuo, assim, eu compartilho um pouco do sentimento da professora Tatiana, de ontem, né? Que ela comentou que ela se sentiu um fitoplâncton, perto da dimensão dos palestrantes que participaram aqui hoje. Então, eu vou tentar pingar alguma coisa aí nesse oceano de conhecimento aí de vocês. Bom, eu sou o professor Tiago, eu sou professor da Universidade Estadual de Goiás, também sou professor da Faculdade Fama, que fica em Anápolis, próximo ali de Goiânia, e sou o atual presidente da Associação Brasileira de Química, da seção regional de Goiás. Vou falar um pouco para vocês sobre tratamento de poluentes emergentes, utilizando água em condição supercrítica como agente oxidante para a obtenção de gases combustíveis. Bom, esse trabalho surge da necessidade de se mudar um pouco o cenário energético que nós temos. Nós sabemos que o avanço tecnológico ele traz consigo uma demanda energética aumentada, nós aumentamos a demanda energética com esse avanço tecnológico, só que nós sabemos também que essa matriz energética ela é composta basicamente por combustíveis fósseis. Então, o surgimento de novas tecnologias se faz necessário. Sendo que, nessa perspectiva, nós temos algumas situações onde nós podemos gerar energia e também, como consequência desse processo, obter aí utilizar resíduos para a obtenção também de compostos químicos de interesse. Sendo que, para realizar esse tipo de processo, nós temos os processos de pirólise rápida e gaseificação ou oxidação com água em condição supercrítica. Bom, nos processos de conversão de biomassa, nós temos, eu vou focar basicamente nesses três. Nós temos o primeiro, que é o processo de pirólise. O processo de pirólise ele é realizado em condições na ausência de oxigênio, né, e altas temperaturas também, para a produção principalmente dos gases de hidrogênio, CO e CO2. Nesse trabalho de Silva e seus colaboradores de 2018, ele realizou a pirólise de lodo de uma estação de tratamento de esgoto municipal. Já no caso da pirólise rápida, a diferença é que as partículas são relativamente menores, a temperatura a rampa de aquecimento ela é maior, então aquece mais rápido, partículas menores, e tem a grande diferença da obtenção de bioóleo, biocarvão e os tipos de gases que são gerados. O grande detalhe é que, para a execução tanto da pirólise quanto da pirólise rápida, eu necessito secar o meu material. Então, é nesse cenário que a oxidação com água em condição supercrítica entra como uma alternativa extremamente interessante, porque eu posso utilizar biomassas úmidas. Na verdade, quanto mais úmida for a biomassa, para mim, vai ser melhor. O processo de gaseificação, rapidamente, é a conversão de biomassas orgânicas em gás, sendo que esses gases podem ser diversos, mas os mais importantes para nós é o hidrogênio, CO, CO2, também pode ter a formação de metano, sendo que as condições de operação são elevados valores de temperatura e pressão na presença de um agente de gaseificação. Esse agente de gaseificação são diversas as possibilidades também. Eu posso utilizar ar, CO2 e água. Destaquei água porque é o objetivo desse projeto, sendo que a água tem uma grande vantagem, que é quando você utiliza a água para esse processo de gaseificação, você tem a possibilidade de manter retido na fase líquida alguns compostos. O grande diferencial, a parte mais bacana de trabalhar com essa gaseificação de biomassas tão úmidas assim, é a possibilidade de tratar efluentes industriais, que é o foco do meu projeto, através desse processo. Bom, rapidamente, o processo de gaseificação nada mais é do que você entrar, colocar a biomassa em contato com calor
e o agente de oxidação, né, o agente gaseificante, enfim. Essa mistura reacional tem a possibilidade de gerar carvão, alcatrão, gases, sendo que esses gases que serão gerados, depende do catalisador utilizado, eu posso ter um favorecimento na produção, ou de hidrogênio, ou de metano, enfim. Falando um pouco sobre água em condição supercrítica, aqui naquele nosso clássico diagrama de fases, eu tenho ali a água no estado sólido, água no estado líquido, água no estado vapor, só que, quando eu aumento muito a temperatura e a pressão, acima de 374,3 graus Celsius e acima de 221 bar, eu tenho a água em condição supercrítica, que é um novo estado, uma nova condição. Esse aqui é uma imagem que tenta representar o mais próximo aí do que seria essa água. Ela não tem comportamento nem de gás, nem de líquido. É uma mistura, basicamente, dos dois comportamentos. Então, se fôssemos definir de modo geral, seria um gás denso com propriedades de transporte e capacidade de solvatação para a maioria dos gases e compostos orgânicos. Isso daqui é a parte mais importante da palestra. Por quê? Nós aprendemos a vida inteira que que compostos com baixa polaridade não se dissolvem em água. O que acontece é que, quando eu trabalho com água em condição supercrítica, isso não ocorre, isso não funciona dessa mesma forma. Então, esse gráfico é interessante, vou ressaltar só 3 aqui das características, é que, quando eu aumento, esse daqui é o ponto crítico da água, quando eu aumento a temperatura acima dessa temperatura crítica, eu tenho uma redução na densidade, eu tenho um aumento da solubilidade de hidrocarbonetos, e outra coisa também que é extremamente importante para esse simpósio, tendo em vista que muitas pessoas trabalham com catalisadores inorgânicos, é que a solubilidade de compostos inorgânicos nessas condições reduz bastante. Então, isso é interessante, porque eu posso ter uma solubilidade elevada de compostos orgânicos e posso ter a recuperação fácil de compostos inorgânicos que são utilizados como catalisadores. Daqui a pouco também eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações justamente desse fato dessa solubilidade inorgânica ser tão reduzida. Eu posso fazer o processo de gaseificação, o processo de oxidação com água supercrítica, de circuitos eletrônicos, de lixo eletrônico, lixo de computação, enfim, informática. Então, eu posso recuperar aqueles metais que têm um alto valor agregado. Bom, em relação à água em condição supercrítica, só alguns exemplos aí de aplicação. Aqui o Shen e seus colaboradores, em 2016, trabalhou com efluentes de metal pesado, que também continham matéria orgânica. Então, ele quis fazer um comparativo, verificar como que isso operava nas condições sub- e supercrítica, uma condição levemente abaixo do ponto e superior ao ponto de criticidade da água. Então, ele verificou que teve uma remoção de 97% de DQO. Aquelas pessoas que não trabalham na área ambiental, DQO é a demanda química de oxigênio, é a quantidade de oxigênio que a matéria orgânica precisa para se degradar. Isso aqui é um parâmetro muito utilizado nas indústrias, tá, para verificar o potencial de eficiência da estação, enfim. O grande entrave técnico que nós temos todas as vezes que esse projeto é apresentado é em relação à demanda energética. E, realmente, a demanda energética para o reator operar ela é bastante elevada. Só que, nesse trabalho também de Shen, só que em 2010, eles utilizaram energia solar para a produção de hidrogênio utilizando a água em condição supercrítica. Daqui a pouco eu vou falar mais com vocês acerca da possível integração energética que eu posso ter no processo. Rapidamente, então, falando sobre os poluentes recalcitrantes, que são as biomassas utilizadas nesse processo, aquelas pessoas, eu não sei se alguém aqui já trabalhou em indústrias, enfim, as indústrias operam basicamente dessa forma, nessas 4 etapas. Eu tenho um tratamento preliminar, onde são removidos sólidos grosseiros, tampinha, pedaço de luva, sólidos de partículas de tamanhos maiores. Depois eu tenho uma etapa primária, que normalmente é uma etapa físico-química, seguida de uma etapa biológica,
sendo que isso pode variar dependendo do tipo de estação. E tenho, por fim, a etapa terciária, que seria conhecida aí nas indústrias como etapa de polimento. Essa etapa, nós utilizamos aqui membranas filtrantes, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, enfim. Qual que é o grande problema? A ineficácia, a ineficiência de tratar esses poluentes através desses métodos convencionais. Não são tratados. E aqui nós temos um grandioso problema, que é, eu tenho uma indústria que produz uma quantidade muito elevada de hormônios e antibióticos, isso não é tratado, vai para a estação de tratamento da cidade, que também não vai ser tratado, a estação de esgoto da cidade vai mandar isso para o rio, vai recuperar daqui a pouco como água, captação de água, a ETA não vai tratar de novo e isso vai ficando bioacumulando no nosso sistema. E foi interessante porque ontem teve algum professor que comentou sobre a questão dos micro-organismos superresistentes, enfim. Então, essa temática ela deve ser debatida com a maior importância possível. Então, os hormônios e antibióticos nas indústrias, eles, quando são tratados, eles são tratados via processos oxidativos avançados. E aqui foi até interessante que ontem, visitando aí os painéis, eu verifiquei que tem bastante pessoas que trabalham com isso. A oxidação com água em condição supercrítica, então, surge como alternativa, ou para a etapa primária ou para a etapa secundária. Qual que é a vantagem de se utilizar esse processo quando se trata de efluentes industriais? Primeiro, eu posso ter a formação de gases combustíveis. Mesmo que eu não queira, eu vou mostrar para vocês que a geração de hidrogênio, de metano, ela é bastante elevada, etano também, enfim. Então, esses gases combustíveis podem subsidiar energeticamente o sistema, o processo. Tem a possibilidade de utilização de catalisadores para viabilizar mais ainda esse processo, a versatilidade no tratamento de resíduos, a rapidez no processo. Eu vou mostrar um trabalho para vocês, alguns dados, onde a biomassa teve um contato com o efluente de em torno de 3 minutos. Então, é um tratamento extremamente rápido. Tá? Isso pode chegar até, no nosso laboratório, até 1 minuto de contato. Integração energética, que é justamente utilizar esses próprios gases produzidos para queimar e fornecer energia para o sistema, ou, em situações de utilização industrial, poderia também utilizar de alguma forma as caldeiras. A elevada solubilidade de compostos orgânicos, já comentei sobre isso, e a possibilidade de ter insumos de interesse industrial. Dentre esses insumos, eu cito o gás de síntese, justamente porque ele pode fazer parte aí de diversas rotas. Esse gráfico ele é importante para poder entender a importância do gás de síntese. Então, a partir do gás de síntese, é possível obter metanol, ácido acético, etanol, hidrogênio, amônia, pelo processo de Fischer-Tropsch, gasolina, diesel. Então, é uma mistura de um interesse industrial muito grande, muito elevado. Mas aí vocês podem perguntar, mas isso é coisa de laboratório, de bancada, isso nunca vai chegar nas indústrias, muito pelo contrário. Esse trabalho de Griffith e Raymond, em 2012, eles produziram uma planta chamada Hydrosolids. Essa planta é justamente para poder colocar em prática esse tratamento. O sistema deles o nosso sistema é bem parecido com o deles, tem uma etapa, uma bomba, tem uma recuperação energética, mais à frente eu vou explicar para vocês. Só que o bacana de verificar, de entender esse trabalho, de analisar esse trabalho mais a fundo, é verificar que eles conseguiram ter uma remoção de 99,9% de DQO. Isso é uma taxa muito elevada para aquelas pessoas que trabalham na área ambiental. E eles conseguiram ter essa estação em um custo inferior. Por quê? Novamente, aqui foi até interessante que teve um professor que comentou sobre a parte do lodo gerado nos processos industriais, enfim. Esse lodo, não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho que fazer um deságue desse lodo. Se eu mando esse lodo com a quantidade muito elevada de água para o tratamento final, que seja incineração, coprocessamento, enfim, ele vai ter um custo muito elevado para a empresa. Então, as empresas investem pesado na secagem desse lodo. E não é algo muito trivial, dá problemas, enfim. Então, esse processo, aqui na planta, na sugestão dele, ele colocaria
essa planta, essa Hydrosolids, como um processo a mais, não como o único processo de tratamento. Ainda nesse cenário, nós podemos utilizar catalisadores, que sejam homogêneos ou heterogêneos. Se eles forem homogêneos, eu consigo ter como vantagem uma eficiência muito elevada na produção de hidrogênio, a praticidade na aplicação disso em escala industrial, e uma grande desvantagem é que é impossível recuperar isso posteriormente. Já os catalisadores heterogêneos podem ser utilizados, a grande vantagem é a recuperação e o reuso desse catalisador, a grande desvantagem é a saturação rápida, quando ele entra em contato com soluções mais viscosas, e também os problemas técnicos para empacotar esse reator. Aqui, rapidamente, um trabalho onde fez uma comparação, sendo que, quando se utilizou carbonato de potássio como catalisador homogêneo, teve uma elevada produção de hidrogênio pelos processos de water gas shift, e quando se utilizou níquel, teve uma elevada produção de metano. Aqui vale a pena falar, porque tem várias pessoas que trabalham com catalisadores. Catalisadores à base de níquel, nesse processo, eles são muito bem-vindos, porque o níquel, nessas condições, na condição supercrítica, ele tem uma especificidade muito interessante, que é a quebra de ligações carbono-carbono. Isso, para nós, é extremamente importante. Então, já fica aí uma dica e um pedido, né? Se alguém quiser fazer colaboração, estamos aí. Alguns trabalhos de revisão, aqui foram utilizados várias biomassas, chorume, tem bastante trabalhos com chorume, lactose, resíduos industriais de moinho de azeitona, e também sempre com taxas elevadas, até 100%, 90% de remoção de DQO, enfim. Algumas aplicações desse processo. Esse processo de oxidação com água em condição supercrítica, o SCWO, ele não é utilizado somente para tratamento, ele também é utilizado para obtenção de produtos. Então, nesse caso, eles estudaram a formação de metanol a partir de glicerol, a remoção de fenol, sabemos o problema ambiental que o fenol causa, né, em corpos hídricos, então eles também fizeram um estudo sobre isso. Esse trabalho é muito legal, que eles fizeram a degradação de PET, garrafa PET. Tem muitas pessoas que pegam plásticos mesmo, empacotam o reator, passa a água rapidamente e a água consegue degradar todo esse PET, tá, em condição supercrítica. Esse também é bacana, onde eles fizeram o tratamento com resíduo eletrônico. Quando se utiliza em resíduo eletrônico, lembra quando eu falei sobre a solubilidade de inorgânicos? Então, ele consegue retirar, degradar toda aquela parte polimérica, ficando somente os metais. Quando se trabalha com metais de lixos eletrônicos, sabemos que tem um alto valor agregado, então essa recuperação industrialmente ela é bastante interessante. Aqui mostrando a importância de se gerar gás hidrogênio para aplicação em aviação, para plantas híbridas de geração de energia, falando sobre soluções energéticas inteligentes para a produção, para a utilização de hidrogênio, enfim. Bom, falando sobre o nosso projeto, essa aqui é a nossa unidade experimental, onde ela é composta por uma bomba, um pré-aquecedor, para garantir que a água esteja na condição supercrítica quando entrar no reator, aqui já no início do reator. Esse é o meu reator. Depois nós temos um manômetro de pressão, uma válvula back pressure para fazer ajuste fino da pressão do sistema, e aqui um separador de fase. Aqui tem um videozinho rápido, só mostrando para vocês da quantidade de hidrogênio que pode ser gerada no processo. Então, ó, esses gases, depois nós fazemos a cromatografia, vou mostrar alguns resultados aí para vocês, para verificarem que a produção de hidrogênio ela é realmente muito expressiva. Em relação à escolha dos materiais, por que eu escolhi trabalhar com hormônios e com antibióticos? Eu não sei se todo mundo conhece Anápolis, ou se pelo menos tem alguém aqui que conheça Anápolis, né, diferente. Anápolis é um dos maiores polos farmoquímicos do país, é um dos maiores da América Latina. No Brasil, na produção de genéricos, ela é a segunda maior, e da produção geral também, de medicamentos de forma geral. O DAI ele é constituído por 160 indústrias, então, a quantidade exorbitante de indústrias que nós temos. E aí os ramos industriais são diversos. Então, para quem trabalha com
O professor Elcio me ensinou ali agora há pouco que não pode falar resíduos, né? São novos negócios. Então, para quem trabalha com novos negócios, é bastante interessante. Aqui é uma vista aérea, então tudo isso que vocês estão vendo são indústrias. Dentre as indústrias, nós temos 20, dentre as 160, nós temos 20 farmacêuticas. Essas farmacêuticas são Pfizer, Teuto, Brain Pharma, Geolab, Melcon. Então, são as maiores indústrias, uma das maiores indústrias estão lá. Então, nós trabalhamos com antibióticos, justamente pela questão dos micro-organismos superresistentes, e os hormônios, por atuarem como desreguladores endócrinos quando estão em corpos receptores, enfim, corpos hídricos. As condições experimentais. Nós fizemos, eu vou mostrar para vocês apenas 2 resultados, por questões de tempo, mas nós fizemos um hormônio, um efluente sintético, a partir do hormônio anticoncepcional, bastante mais utilizado, ou um dos mais utilizados pelas mulheres, que é o desogestrel, e testamos também em efluente industrial bruto. Aqui é interessante porque o professor Fenelon, né, ele comentou que ele não teve coragem de abrir lá. Eu acho que a pouca idade ainda não me deu juízo, então a gente trabalha com efluente industrial bruto, tá? Composto por diversos tipos de hormônios. As condições de vazão são de 5 ml por minuto a 30, temperatura de 400 a 700 graus e uma pressão constante de 260 bar. Essas são as moléculas que nós trabalhamos, sendo que o foco principal do meu trabalho para o doutorado foi essa, do desogestrel. E aqui fica uma questão interessante, porque nós não sabemos o quão heterogênea é a plateia, né? O Dienogest, não sei se alguma mulher também já tomou esse tipo de hormônio, ele tem uma característica interessante, que ele é fotossensível. Então, ele é um efluente que está completamente branco, assim, ele não tem cor alguma. Quando ele entra em contato com a luz, qualquer tipo de luz, por questões de segundos, assim, cerca de 10 segundos, ele já fica preto da cor desse laser point. Então, vou mostrar para vocês a imagem daqui a pouco. Em relação ao efluente sintético, esse seria o meu efluente bruto, então carbono orgânico total de 589, mais ou menos, depois do tratamento foi para 62. Esse gráfico da figura 8, ele mostra a redução em percentual do carbono orgânico total em relação à variação de temperatura e de vazão. Sabemos que esse é um processo endotérmico, então, quanto maior a temperatura, era esperado uma maior taxa de remoção mesmo. Então, as melhores condições foram a 700 graus, sendo que a melhor de todas foi a 5 ml por minuto, tendo em vista que o tempo espacial é maior. Em relação aos gases produzidos pelo processo, quanto maior a temperatura, também maior seria a produção, sendo que é importante destacar que essas barras, né, pretas são correspondentes ao hidrogênio. Então, em todos os casos, a produção de hidrogênio ela é bastante elevada. Em condições próximas a 700 graus, o percentual de geração de hidrogênio é em torno de 80% a 85% dos outros gases gerados. Tá? Então, é uma produção bem expressiva. Em relação ao efluente industrial, gosto bastante dessa foto porque ela mostra justamente aquela questão do Dienogest. Então, nós pegamos o efluente bruto da empresa, aquele do tanque de equalização, depois de uma semana de produção, ele tinha um carbono orgânico total de em torno de 1.175, depois ele foi para um carbono orgânico total de 140. Nesse efluente em específico, por se tratar do efluente bruto industrial, nós fizemos também alguns parâmetros que a Codego, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, que coordena aquele distrito DAIA, que eles exigem. E é interessante perceber que, em uma única etapa, nós conseguimos colocar o efluente todo dentro dos parâmetros. Então, se nós fôssemos tratar isso realmente, se fôssemos vender essa planta para uma indústria, então, esse efluente tratado ele já estaria nas condições de ser aí descartado na rede coletora da Codego. Tá? Eu acho que o valor mais expressivo seria esse de DQO, que foi de 5.600 para em torno aí de 805. O limite que a Codego me exige, né, para as empresas é de 1.000. Aqui, um gráfico da remoção de COT também, de carbono orgânico total, que
também a mesma coisa, aumenta com o aumento da temperatura. Em relação ainda a esse efluente industrial, nós tínhamos a preocupação se a produção de gases se manteria de acordo com aqueles para o efluente sintético, né? Então, nós tivemos aqui a mesma tendência, sendo que a melhor condição foi a geração de em torno de 55 ml por minuto de hidrogênio e uma vazão de alimentação de 10 ml por minuto do efluente em uma condição de 700 graus Celsius. É importante também saber que, tanto para o nosso processo quanto para os processos oxidativos avançados, a maior crítica que nós recebemos é que eu posso ter lá a molécula de desogestrel, que sabemos que ela é extremamente recalcitrante, não é biodegradável e tudo mais. Eu faço o tratamento dela, só que eu tenho a possibilidade de gerar um composto que seja mais tóxico do que o início. Então, o que nós fazemos para poder garantir que o processo não gera esse tipo de composto mais tóxico? Nós fazemos testes de biotoxicidade, fitotoxicidade e mutagenicidade. Nesse caso, é só um dos trabalhos. Eu faço esse trabalho em parceria com a professora Luciana, da UEG, a professora Paula, também da Faculdade Fama. Nós fazemos um teste com artêmia. Então, nós percebemos que a mortalidade de artêmias, que é um bioindicador no efluente, ela é proporcional àquela remoção de carbono orgânico total. Só que nós acreditávamos que aquele carbono orgânico total remanescente, ele poderia ser tóxico. Então, esse aqui é mais um videozinho que eu tentei, não sei se vai ficar muito visível, mas esses pontinhos brancos aqui são as artêmias. Os professores comentaram do peso na consciência de matar ratos, né, ontem. Acho que a minha consciência dói um pouco menos, porque essas artêmias são microcrustáceos e é um teste extremamente simples, dá para fazer em qualquer laboratório e é um teste bastante importante, até mesmo para futuras publicações, enfim. Outros experimentos, rapidamente, para mostrar para vocês a versatilidade desse projeto, é que nós também tratamos efluentes agroindustriais. Nós temos lá uma das maiores produtoras de biodiesel e de glicerina do país. Então, nós pegamos também o efluente bruto dessa empresa, tinha um carbono orgânico total de 2.047, e aqui tem um dos resultados mais bonitos de se ver, né? Que no efluente tratado, esse carbono orgânico total foi para 3. Então, nós tivemos quase que 100% de remoção. Mas isso também era esperado. Por quê? A característica desse efluente também ela é muito mais, a biodegradabilidade desse efluente é muito maior do que quando se trata de hormônios. Bom, as considerações finais. Esse processo ele é bastante promissor quando se trata de compostos recalcitrantes. Nós não temos hoje tecnologias que tenham a possibilidade de geração de energia tão efetiva dessa forma. Água de reuso, todas as empresas têm essa intenção, não é algo também, assim como o professor Sambrano falou, não é algo da moda, mas é algo extremamente importante de ser realizado. Ela é tecnicamente e economicamente interessante. Tem a possibilidade de ter integração energética, isso pode viabilizar o processo. A possibilidade de uso de catalisadores pode reduzir essa demanda energética. E aqui fica meio que uma súplica, um convite, que seria a necessidade de realizar estudos teóricos sobre a água em condição supercrítica para a previsão de subprodutos do processo. Além disso, quando eu falo de subprodutos, entendam tanto os subprodutos da fase líquida quanto da fase gasosa. Então, qual é o cenário ideal de uma venda de um processo desse para a indústria? É conseguir chegar na indústria, pegar as características dos efluentes que eles geram e conseguir dar pelo menos uma previsão para esse empresário falando da possibilidade de geração de hidrogênio, de metano, porque isso é atrativo economicamente e tecnicamente. Aqui é o grupo de reatores e processos catalíticos, ao qual faço parte. Esse é o meu orientador, professor Christian, professor Sérgio Botelho. Aqui são os alunos de pós-doc e de doutorado. Isso aqui é uma piada interna que nós temos, fazendo referência aí ao De Volta para o Futuro, que eles falam que o nosso objetivo um dia é ser considerado aprendizes do professor, né? Que
que essa cena é bem emblemática, onde ele vai para o futuro e volta, e quando ele volta ele pega uma casca de banana, um refrigerante, joga lá e consegue obter energia. Quem sabe um dia, né? Outros projetos que eu faço parte, projeto No Waste. Esse projeto foi um projeto financiado pelo Fundo Internacional Marie Curie, teve a participação de diversos países, enfim. O foco desse projeto era energias renováveis, geração de biogás, enfim. Outros projetos, esse projeto nós encerramos recentemente, estamos, assim como o No Waste, nós estamos na segunda fase do projeto, que foi uma colaboração técnica com a Votorantim, a Universidade de Poitiers, na França, a UFG, o IFG e a FAPEG. Tem uma empresa que está instalada, se não me engano, ela é de São Paulo e está instalada mais ao sul, não sei se alguém conhece, que ela chama Vignis. Essa empresa Vignis, ela gera cana, só que não é cana comercial, para açúcar nem álcool. Ela é uma cana-energia. Eles fabricaram uma cana onde as fibras e os componentes dela, celulose, enfim, ela tem uma disponibilidade maior, ela tem uma facilidade maior de ser degradada por bactérias fermentativas. Então, a possibilidade de obter biogás a partir dessa cana-energia ela é melhor. Então, outra coisa também é que em um local onde você planta uma quantidade de cana convencional, você planta 3 vezes mais, devido ao diâmetro dela e à altura dela, você planta 3 vezes mais cana-energia. O último projeto é o projeto Washing in Schools. Esse projeto significa Water, Sanitation e Higiene. Esse é um projeto que tem em diversos países. Nós, em Anápolis, representamos esse projeto, sendo que o foco dele é levar água e levar sanitização a crianças em escolas com renda muito baixa, né, com baixos investimentos. Aqui fazem parte desse projeto a Universidade Estadual de Goiás, a FAMA, a Universidade Breccia, na Itália, a empresa Quality, CIPEC e DAC. Me coloco à disposição aí para futuras dúvidas e muito obrigado.